turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para dar continuidade nas nossas aulas de ginástica artística. Como eu já havia dito na aula anterior, hoje nós faremos uma revisão, ou seja, nós vamos retomar tudo o que nós vimos sobre a ginástica artística, certo? Vai ser importante para vocês, às vezes recapitular alguma coisa que passou despercebido e para na próxima aula nós fazermos uma atividade bem tranquila sobre o que nós estudamos, certo? Então, assim, eu vou explicando, você vai retomando aí na sua cabecinha. Quem quiser pegar e reabrir a aula sobre um determinado assunto que eu tô falando, pode abrir. Quem quiser fazer anotações, pode fazer, fiquem à vontade, certo? Então, vamos lá. Gostaria de estar interagindo com vocês, né? Mas hoje vocês vão só me escutar. Muita saudade de eu perguntar, vocês responderem, né? Era bastante legal o nosso diálogo. Bom, então na nossa primeira aula eu expliquei sobre o histórico, a história da ginástica artística, não é mesmo? Vamos lembrar. E eu expliquei que antigamente a ginástica artística ela não era vista como é hoje, não é mesmo? Antigamente as pessoas elas praticavam a ginástica artística como treinamento militar para servir o exército, ou seja, era praticada apenas por homens. Então ele não era, a ginástica não era um esporte, uma modalidade olímpica, né? Não tinha essa intenção como é hoje. Então antigamente eles praticavam para desenvolver habilidades de força, resistência, agilidade, elasticidade com o corpo. Então não era como é hoje, certo? Então era praticada apenas por homens com o intuito de um treinamento militar para servir o exército. Então eles acreditavam que por meio da ginástica as pessoas eram mais fortes, né? Conseguia ter um desenvolvimento corporal melhor para ajudar a servir o exército. Por isso que surgiu a ginástica. E com o passar dos tempos, né? Com o desenvolvimento dos movimentos, com a atualidade, né? Foi mudando a percepção, a visão da ginástica artística. Então, aí ela passa a ser conhecida como uma modalidade olímpica, ou seja, começa a participar das Olimpíadas e daí começa a exigir-se o quê? Regras, começa a ser dividida por provas, por aparelhos, as mulheres começam a praticar e a sua característica de preparação para o exército, servir o lado militar, quebra, é corrompido com isso e passa a ser então visto como algo que as pessoas competem, que tem os ginastas, né, que são vistos como os atletas no caso, e eles começam a fazer parte das Olimpíadas, então vira mais uma modalidade das Olimpíadas. E nós começamos a ver prova por prova, aparelho por aparelho da ginástica artística. Então vamos retomar. Nós vimos que temos a prova de solo, que é aquela que é feita no tablado, que tem as medidas, eu expliquei para vocês. É tanto masculina quanto feminina. Quem lembra a diferença só que tem entre a masculina e a feminina na prova de solo? A prova de solo é aquela que fazem os movimentos, né? Então eles fazem espacate, parada de mão, aquele Cristo invertido, tudo no solo, faz mortais, eles têm que usar toda a área do tablado. A diferença entre os homens e as mulheres nessa prova é que os homens não se utilizam de música durante o desenvolvimento da prova e as mulheres elas fazem a prova com uma música de fundo. Inclusive muitos movimentos que elas representam na prova têm a ver, elas expressam com o corpo, né? Então tá muito ligado com a música. Essa é a diferença da prova de solo que tanto homens quanto mulheres participam. A diferença é a música. Os movimentos, basicamente, né, são bastante parecidos. Então, é avaliado pelos jurados como
o ginasta sai, né, na sua performance, o que ele faz, né? Então, toda essa característica, se ele é bastante preciso nos movimentos, o nível de dificuldade dos movimentos, essa é a maior característica de todas as provas para ser avaliada, certo? Depois da prova solo, vimos então cavalo com alças. O cavalo com alças é aquele que fica suspenso no chão, né, preso no chão, e daí tem duas alças, né, e ela é praticada somente por homens e os homens, né, os ginastas devem fazer então um movimento sobre toda essa parte. Então aqui tá o cavalo com alças, certo? Ele tem que fazer um movimento sobre toda essa parte do cavalo com alças. Então ele faz ali movimentos de rodear, né, com as pernas. É bastante complexo, né, uma prova bastante difícil, você vê que precisa de muita força. E ela é praticada somente por homens. Então, o ginasta deve passar sobre toda a parte do cavalo com alças. Então, ele segura nas alças, faz alguns movimentos, ele pode sair de cima das alças e andar só na parte do cavalo. Então, essa é a prova do cavalo com alças. Depois vimos também a prova das argolas, que é aquela que tem 2 fios de aço preso, né, no teto, e tem as 2 argolas que o ginasta é impulsionado para segurar nas argolas, e ali ele começa a fazer várias séries de acrobacias, de movimentos corporais, que também é uma prova só masculina, né? E ali existe muita resistência, muita força, muita precisão, pois é avaliado quanto que as argolas, conforme o ginasta tá, né, suspenso, se as argolas tremem muito, porque se tá tremendo muito quer dizer que ele não tá seguro, ele não tá firme, então é descontado ponto, nas avaliações é descontado ponto sobre isso. É uma prova bastante difícil também. Depois nós vimos também a prova de barra fixa, que é aquela que só tem uma barra, então tem aqui os 2 postes e uma barra. Também é praticada somente por homens, né? Então, ali ele faz uma série de acrobacias, né? Sobre a barra, dá mortais. Então, os movimentos que é característicos da ginástica mesmo. Depois, nós também vimos a barra paralela, que é aquela que tem uma ao lado da outra. Então, o ginasta se segura assim e vai fazendo os movimentos ali, né? É bastante parecido uma com a outra, o que muda é que uma tem uma barra e a outra tem 2 barras, então os movimentos vai variar um pouco. Também é praticada somente por homens e é uma prova também que exige bastante força, bastante precisão. Depois nós temos a barra assimétrica, que é outra prova, né, da ginástica artística, em que tem 2 barras, só que uma ela é mais alta e a outra é um pouco mais baixa. E a ginasta deve passar de uma barra para outra. É uma prova assim extremamente difícil, tem que ter uma precisão para saber a distância de uma barra com a outra, precisa de muito treinamento, né? E ali elas fazem um trabalho extremamente legal, onde faz pirueta, faz várias manobras com o corpo, que é impressionante. É uma prova praticada por mulheres, né? Por ginastas. E assim, é muito interessante ver, né? Pois ela tem que calcular o movimento que ela tá fazendo, e quando ela solta da barra, ela tem que impulsionar para estar chegando na outra. Então, assim, é bastante treinamento. Às vezes a gente vê fazendo, a gente vai tentar fazer, mas não é tão simples quanto parece, né? Se eles conseguem fazer, porque eles treinam muito, né? Tem um preparo físico. Por que muitas vezes eu lançava o desafio para vocês e eu falava assim, ó, nós não conseguimos fazer como eles, porque é uma coisa que é muito difícil. Eles têm treinamento para isso, entenderam? Assim como um jogador de futebol tem muita habilidade com a bola e às vezes a gente vai tentar, não tem. Ah, bater balãozinho é tão fácil, deixa eu tentar, não consigo. Por quê? Porque tem gente que tem habilidade, tem um treinamento para aquilo. E assim também é com os ginastas. Depois, nós vimos a prova de saltos, né? Que é praticado também pelos ginastas. Então, o que acontece? Elas correm por um certo percurso, depois pegam, impulsionam no trampolim,
batem a mão na mesa, dão um mortal e cravam, né? Então, é uma prova de salto. Os ginastas dão um salto e uma característica muito importante é, ao aterrissar, ou seja, pulei no trampolim, bati na mesa, dei o mortal, vou cair. Eles têm que ser bastante precisos. Cada vez que eles se desequilibram ao aterrissar, ou seja, ao fixar o pé no chão, é descontado ponto. Então, nesta prova, é avaliado muito essa questão. Se o ginasta consegue ter precisão ao cair no tablado mesmo. E a próxima prova que nós vimos é a trave de equilíbrio. A trave de equilíbrio, então, nós conhecemos, nós vimos que é aquela que tem ela é bastante estreita, né? Em que a ginasta tem que fazer alguns movimentos ali em cima. O nível de dificuldade é extremamente grande, pois é extremamente estreito, né? Onde elas devem fazer os movimentos e ali vira mortal, faz parada de mão, faz uma sequência de movimentos que elas fazem, por exemplo, na prova de solo, em que tem um tablado gigante para elas fazer o movimento, só que ele tem que fazer ali em cima. E ali é avaliado se ela é precisa no movimento, se elas conseguem realizar sem cair. A gente viu numa prova, eu coloquei o vídeo para vocês, em que a ginasta ela desequilibra e cai, então ali é descontado o ponto. Ela não é eliminada, mas é descontado o ponto que prejudica ela, né? Então, assim, é bastante complexo também essa prova, exige bastante precisão, bastante treinamento, né? Então, basicamente, as provas que nós vimos da ginástica artística foram essas. Foi uma forma de revisão, né, de tudo. A gente pode ver que a ginástica artística ela é muito rica em questão de beleza, né? Porque a ginástica artística utiliza do corpo. Então, eles expressam os movimentos com o corpo. Quando dá aqueles mortal, você vê a garra neles, né? As provas femininas usam aqueles colãs, cabelo muito bem feito, maquiagem bastante forte, os colãs bastante colorido, com pedras. Então, é uma beleza, assim, muito grande, né? As roupas são adequadas, né, para a prova, para não atrapalhar. Então, assim, é uma modalidade, a ginástica artística, que tem muita riqueza, tem muita beleza. Vai muito além de apenas movimentos, né? Às vezes eles querem trazer alguma mensagem com o que eles fazem. Então, assim, é uma prova que é uma modalidade extremamente rica, né? E quem tem a oportunidade de praticar sabe bem do que eu tô falando, não é mesmo? Então, crianças, eu quero que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção, né? Se for preciso, retome as coisas que vocês viram. Espero que vocês tenham gostado. Sei que às vezes muitos não tinham conhecido essas informações sobre a ginástica artística, então achei que seria algo novo para vocês. Então, assim, achei bastante legal essa experiência de vocês conhecerem algo que vocês ainda talvez não tenham tido acesso, certo? Por hoje é isso. Vou deixar um desafio para vocês fazerem, porque eu sei que vocês gostam de fazer atividade mais de movimento, né? Então ficam bravos comigo quando é só parte teórica, então eu vou deixar um desafio aqui embaixo, quero ver quem vai conseguir fazer, certo? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!